Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense, dizendo que a Assembleia Legislativa Cearense faz sessão ordinária nesta quinta-feira, com uma pauta cheia de matérias de interesse do governo do Estado. Ontem, os deputados não tiveram reunião, diferentemente dos vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza, que funcionou normalmente na quarta-feira de cinzas, inclusive com quase todos os vereadores participando da sessão deliberativa, como está registrado no blog do Edson Silva. Na pauta da Assembleia de hoje, tem um total de 10 mensagens do governador Camilo Santana. Uma altera a Lei 16.710, de dezembro de 2018, que dispõe sobre o modelo de gestão do Poder Executivo e a estrutura da administração estadual. Uma outra institui a comenda Violeta Arraes, ex-secretária de Educação do Estado do Ceará, no âmbito da Secretaria da Cultura do Estado. Uma terceira denomina Cérvulo Esmeraldo, o Centro Cultural do Cariri, localizado no Crato. Outra denomina Chico Albuquerque, o Museu da Imagem e do Som, localizado em Fortaleza. Uma outra altera a lei de dezembro de 2021 e que criou gratificações para os servidores do Grupo Ocupacional Atividades de Apoio Administrativo e Operacional, ADO, do quadro de pessoal da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos. Uma outra autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. Uma seguinte dispõe sobre a criação de subgrupo nos grupos ocupacionais, atividade de nível médio e atividade de nível superior. Outra denomina Maria José Santos Ferreira Gomes, a Casa da Mulher Cearense, no município de Sobral. Esta senhora, Maria José Santos Ferreira Gomes, é a mãe do ex-governador Cid Gomes, do ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes, do atual prefeito de Sobral, Ivo Gomes, e outros. E, finalmente, uma outra matéria do Poder Executivo denomina Roger Agnelli, ACE Rodovia 576. Finalmente, aqui denomina Leonardo da Vinci, o hospital estadual comprado pelo governo cearense no auge da pandemia e que já tinha esse nome de Leonardo da Vinci. De todas essas matérias, a mais importante, sem dúvida, é a que altera a Lei 16.710, que dispõe o modelo de gestão do Poder Executivo e a estrutura da administração estadual. Esta nova lei proposta pelo governador tem apenas um artigo, que diz que os ocupantes dos cargos de nível de direção e gerência superior do Poder Executivo, ao deixarem a função, terão assegurado, além do amplo acesso à documentação
e dados relativos ao período de gestão, assessoramento técnico e jurídico do órgão e entidade estadual onde atuaram na elaboração de manifestações, informações e demais peças em resposta à provocação de órgãos de controle externo, desde que em questionamento aos próprios de gestão. Em outras palavras, esse dispositivo garante aos ex-secretários, ex-dirigentes de órgãos da administração estadual, acesso aos documentos que eles manusearam quando estiveram no comando desses órgãos estaduais. Isso porque a importância é exatamente pelo fato de os processos que tramitam nos órgãos de controle interno, sobretudo nos tribunais de contas, quer o estadual, quer o Tribunal de Contas da União, eles demandam muito tempo. E, em determinados momentos, quando esses ex-dirigentes são chamados a prestar esclarecimentos, eles não têm em mãos os documentos da época de sua gestão e nem poderiam ter, porque às vezes esse tempo já decorreu em quase 10 anos. É uma providência importante que resguarda, a partir de agora, todos os integrantes do governo estadual. Muito bem. O governador Camilo Santana está deixando o governo até o dia 2 de abril próximo, mas está deixando garantido os recursos para a renovação da frota de veículos da Casa Civil e da Casa Militar. Para isso, ontem ele assinou um decreto de suplementação de verbas no montante de R$ 6.172.800 para a compra dos veículos. O decreto realmente é bem mais abrangente, pois garante uma suplementação total de recursos da ordem de R$ 486.686.867,38, sendo que quase a metade deste total, ou R$ 229.893.000, será para a educação. Naturalmente, por conta do aumento concedido aos professores estaduais de aproximadamente 34%, para garantir que todos recebam o piso nacional da categoria. Ainda sobre o governo do Estado, um decreto também assinado ontem pelo governador Camilo Santana, atenção, permite que policiais militares comprem o seu próprio fardamento. Atenção, um decreto do governador Camilo Santana, assinado ontem, permite que policiais militares comprem o seu próprio fardamento de empresa credenciada para a confecção de fardas para os policiais do Ceará, ou também de pessoas físicas autorizados para produzir tais investimentos ou tais vestimentas. Este tema, por certo, suscitará uma ampla discussão na sociedade e com razão, até por mais segurança que tenhamos, ou que tenha também o Comando da Segurança Pública com a
compra e venda de fardas para os policiais. Uma porta com esse decreto está aberta para que, não daqui a um tempo não muito distante, marginais também estejam comprando por via indireta fardas que venham a utilizar e com elas ter mais um meio de ameaças à sociedade cearense. Começa o período da célebre janela partidária. Durante 30 dias, até o dia 1º de abril, deputados estaduais e federais podem trocar de partidos sem sofrerem as consequências da Lei da Fidelidade Partidária, que obriga o deputado a permanecer no partido, só podendo dele sair se uma razão excepcional for reconhecida pela Justiça Eleitoral para lhe garantir o direito de trocar de legenda. Neste mês, não precisa de nada disso. Hoje, o jornal O Globo tem uma matéria ampla mostrando como poderão ficar as bancadas partidárias na Câmara dos Deputados a partir de abril. Stephanie. Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção e internautas do blog do Edson Silva. A matéria do Globo, ela destaca que as legendas do país iniciam uma temporada de perdas e conquistas de filiados a partir de hoje, com a abertura da janela partidária, período no qual deputados podem migrar de sigla sem perder seus mandatos. A regra vale até 1 de abril. Como grande parte das negociações está em curso desde o ano passado, líderes e dirigentes já identificaram as principais movimentações e o impacto na correlação de forças do Congresso. Na Câmara, o maior beneficiado deve ser o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, fortalecendo assim ainda mais o Centrão. Com 42 deputados, a bancada tende a receber cerca de 3 dezenas de nomes. A maior parte virá do União Brasil, agremiação que mais deve perder quadros na dança das cadeiras. O PL deve se beneficiar justamente pela chegada de Bolsonaro, que se filiou no final do ano passado e desde então começou a trabalhar para atrair à legenda nomes com forte potencial eleitoral, como os deputados Eduardo Bolsonaro, de São Paulo, um de seus filhos, Bia Kicis, do Distrito Federal, ambos do União Brasil. Muito bem. Agora é o momento de sabermos quais as principais manchetes do nosso blog, do blog do Edson Silva e dos principais sites dos jornais nacionais. Letícia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que acompanham o nosso programa desta quinta-feira, ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva. As atualizações do nosso blog no dia de hoje mostram que o Supremo Tribunal Federal reconhece constitucionalidade do teto salarial próprio para servidores de entes distintos. O PDT pedia a interpretação de modo a estabelecer um teto nacional único para os vencimentos dos servidores da administração tributária estadual e também municipal. Outro destaque é que o governador do estado, Camilo Santana, assina a ordem de serviço que viabiliza reconstrução do prédio do Tribunal de Justiça do Ceará, que foi acometido por um incêndio em setembro do ano passado. Disse o governador: reitero e agradeço a parceria do Judiciário com o Poder Executivo. O Judiciário continuou prestando seu serviço à sociedade e em breve receberá um prédio moderno, com toda a estrutura para atender a população do Estado. Outro destaque em âmbito nacional é que, em meio a conflitos, o ministro da Agricultura expressa preocupação com a safra do mês de outubro.
Em entrevista coletiva na última quarta-feira, Tereza Cristina garantiu que não há problemas com a safra neste momento. No entanto, a safra de verão, no final do mês de setembro e outubro, gera preocupação. O cenário se agravou ainda com o início da guerra no leste europeu. Isto porque, além de Belarus, a própria Rússia é o principal fornecedor do produto para o mercado brasileiro. E como mencionado, a partir desta quinta-feira, até o dia 1º de abril, está aberta a janela partidária. O período de troca-troca se abre em todo o ano eleitoral, 6 meses antes do pleito. Neste ano, podem trocar de sigla somente os deputados. Isso porque, em 2018, o Tribunal Superior Eleitoral assentou que somente tem direito a usufruir da janela partidária o legislador que estiver em fim de mandato. Desta forma, os atuais vereadores somente poderão mudar de legenda antes das próximas eleições municipais, que acontecerá em 2024. Com os destaques agora dos principais jornais nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete, que também é dos outros jornais, a guerra no leste europeu. Kiev é bombardeada antes de nova rodada de negociações sobre cessar-fogo. Ataques de artilharia contra a capital e outras cidades marcaram o começo do 8º dia de guerra, quando delegações diplomáticas devem se reencontrar em Belarus. Consequências afirmam que há 3 cenários possíveis para o fim da guerra na Ucrânia. A batalha pode ser o acontecimento mais transformador na Europa desde 1945. Sobre investigação, a Polícia Federal abre inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro por associação da vacina da Covid à AIDS. Essas declarações falsas foram feitas pelo presidente durante live no mês de outubro. Sobre saúde, o presidente deve sancionar lei que permite maior uso de cloroquina no Sistema Único de Saúde, o SUS. Nova regra pode dar poder inédito à Conitec. Com os destaques agora do Globo, temos em principal manchete a morte de soldados russos, que revela a estratégia falha de Putin e arrisca apoio doméstico à guerra na Ucrânia. Analistas militares dizem estar surpresos com o abandono de corpos no campo de batalha. A coluna de Miriam Leitão fala que o presidente Vladimir Putin está perdendo a guerra. E a coluna de Merval Pereira diz que a provável vitória militar de Putin pode se transformar sua derrota política. E sobre economia, a disparada do petróleo no mercado internacional leva à defasagem nos preços de gasolina e diesel a recorde no Brasil. Com as últimas agora da Folha de São Paulo, temos em principal manchete sobre a guerra na Ucrânia, a ofensiva de Putin tem pausa relativa em meio a novas negociações. Mônica Bergamo, a coluna dela, fala que ministros acusam Paulo Guedes de enrolar e pressionam por medidas em momentos de guerra, atitudes que possam conter um aumento explosivo nos combustíveis são exigidos. E também temos em manchete aqui a guerra na Ucrânia, rádio símbolo da democracia na Rússia, fecha após censura sobre a guerra. Eco de Moscou é de 1990 e se mantinha livre apesar de ligação com o Kremlin. Muito bem. Os ministros do Supremo Tribunal Federal retomam hoje à tarde o julgamento da ação contra o valor do fundo eleitoral de 5,7 bilhões. Os ministros começaram a julgar a matéria antes do Carnaval e já tem 5 votos favoráveis ao valor do fundo aprovado pelo Congresso Nacional. O ministro André Mendonça, relator da ação de inconstitucionalidade ajuizada pelo Partido Novo contra o valor deste fundo, votou pelo deferimento da medida cautelar para suspender a norma, considerando que a medida, o valor fixado, ofende o princípio da proporcionalidade. O ministro Nunes Marques
divergiu por entender que o Supremo Tribunal Federal não deve intervir em matéria orçamentária já aprovada pelo Congresso Nacional. Os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Edson Fachin e, em menor extensão, Luiz Roberto Barroso, acompanharam a divergência. Por isso, são 5 votos a favor do valor fixado pelo Congresso Nacional para o fundo eleitoral contra apenas 1 voto. Como nós havíamos comentado aqui antes do início da votação no Supremo Tribunal Federal, a tendência é de os ministros manterem o valor que foi aprovado pelos deputados e senadores. Ciro Gomes, em entrevista na manhã de hoje a uma estação de rádio e TV de Goiás, voltou a responsabilizar o PT ou ao ex-presidente Lula por parte da crise que perturba os brasileiros e as irregularidades do governo Bolsonaro. Vamos ouvi-lo. O Bolsonaro é o mais podre elemento do sistema brasileiro. Foi 28 anos deputado federal, roubava até do dinheiro da gasolina do gabinete. Eu fui colega dele na época. Posso provar o que eu estou lhe dizendo, tanto que ele nunca me processou. O Bolsonaro recebia auxílio moradia tendo apartamento em Brasília. Roubava, volto a dizer, gasolina. Superfaturava gasolina e botava o dinheiro no bolso. Bolsonaro ensinou os filhos e as esposas a roubarem naquilo que a imprensa chama docemente de rachadinha, mas que o Código Penal chama de peculato, que é desvio de dinheiro público de funcionários fantasma. Eu também tenho todos os documentos para provar isso. E o Bolsonaro hoje é filiado ao partido do Valdemar Costa Neto, que vem a ser o camarada que foi condenado e preso no escândalo do Mensalão, porque o Lula deu o DENIT para ele roubar. E é isso, eu não estou querendo falar uma coisa, sabe, senão para tentar olhar para o futuro. Veja, o Roberto Jefferson, que está preso porque defendeu arbitrariamente o Bolsonaro, insultando as instituições como o Supremo Tribunal Federal, foi preso e condenado no Mensalão porque o Lula deu os correios para ele roubar. É isso que eu estou tentando mostrar. Agora, repare, Sileide, o Collor governou com essa gente e foi cassado. O Fernando Henrique governou com essa gente e o PSDB nunca mais ganhou uma eleição nacional. O Lula governou com essa gente e foi parar na cadeia. A Dilma governou com essa gente e foi cassada. O Michel Temer governou com essa gente e foi preso. E agora o Bolsonaro está completamente desmoralizado, tendo mentido. E os jogos de azar, o senhor é favorável à legalização? Não, sou não. Eu acho que esse é outro sinal da alienação do Congresso brasileiro. Qual é a prioridade disso? Sabe, você dizer que isso vai gerar emprego, que vai gerar tributo, isso é uma grande mentira. O único lugar onde existe fluxo de turismo relevante em função do jogo é Las Vegas, porque há mais de 20 anos descobriu que o jogo não chama ninguém. Transformou-se num grande polo de agitação cultural em que você tem shows de cantores, de artistas, de mágicos, de espetáculos circenses em todos os hotéis. Do lado de Nova York, uma das maiores cidades turísticas do mundo, tem Atlantic City, é uma decadência só. Se você vai perto de Lisboa, tem um Estoril, você entra num cassino e não tem ninguém lá dentro. E no Brasil, francamente, no desastre que nós estamos vivenciando aí, isso revela apenas a absoluta alienação do Congresso brasileiro. Qual é a prioridade para isso? Eu nem sequer vou lutar contra, mas apenas eu não tenho simpatia nenhuma pela causa. Muito bem. Esse aí foi Ciro Gomes na entrevista de hoje pela manhã a uma estação de rádio e TV de Goiás. Na sessão de ontem da Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Guilherme Sampaio, presidente do PT da capital cearense, surpreendeu a alguns dos seus colegas por fazer elogios ao prefeito José Sarto, a quem ele e o partido fazem oposição. Vamos ouvi-lo. Eu tenho vindo à tribuna sempre que é necessário fazer cobranças, às vezes fazer denúncias, muitas vezes trazer aqui a voz dos educadores, das educadoras, do movimento sindical, quando há alguma divergência em relação a matérias que são enviadas à Câmara Municipal. É justo e correto que nós façamos também um pronunciamento na tribuna da Câmara Municipal quando matérias como essa são enviadas à casa.
Eu estou me referindo a um programa extremamente importante para a formação dos educadores da Rede Municipal de Educação, que é fruto do diálogo e das propostas apresentadas pelo Sindicato dos Professores e Professoras, o Sindiúte, na interação com a Secretaria Municipal de Educação. É o programa Professores Sem Fronteiras. Acho que esse nome evoca a memória de um programa muito importante lançado pelo governo do presidente Lula, que era o Ciência Sem Fronteira. O Ciência Sem Fronteira, vereador Emanuel Acrísio, levava estudantes com bolsa, com deslocamento, com auxílio, para estudarem no exterior. O que é que esse programa que a Prefeitura está propondo e que eu tenho certeza a Câmara Municipal vai aprovar por unanimidade está oferecendo? Ele vai oferecer bolsas para os professores da Rede Municipal de Ensino estudarem no exterior, se prepararem para atender com a melhor qualidade possível os alunos e alunas da rede pública municipal. Um investimento que nem a rede privada faz. E essa deve ser a característica da política pública de educação, e não esse desmonte que nós estamos vivendo sob o governo Bolsonaro. Eu quero parabenizar aqui o sindicato, quero parabenizar a Secretaria Municipal de Educação, que construíram juntas essa proposta. Bom, esse aí foi o vereador Guilherme Sampaio. Esse projeto é de iniciativa do prefeito José Sarto. Nós estamos caminhando para o final do nosso programa, mas vamos terminar com a manifestação do vereador Jorge Pinheiro ontem na Câmara Municipal de Fortaleza, que, quando ele encerrou o seu pronunciamento, em que tratou da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, pedindo que os seus colegas rezassem o Pai Nosso, no que foi atendido. Vamos ouvir a alegação do vereador para ser atendido pelos seus colegas. E assim eu finalizo essa fala, senhor presidente, pedindo, senhor presidente, eu peço que nesse instante, em atenção àquilo que o Papa Francisco pediu ao mundo inteiro, não só aos cristãos, mas também aos homens de boa vontade, que nós fizéssemos uma oração pela paz. E eu gostaria de pedir que a gente pudesse aqui, então, rezar um Pai Nosso, que é uma oração universal, que não exclui nenhuma religião, e que nós rezássemos esse Pai Nosso pela paz no mundo, pela paz na Ucrânia, pela paz no coração do homem. Se assim Vossa Excelência também... Não, vereador Jorge Pinheiro, sem problema. Então eu convido a todos nesse momento a que nós nos coloquemos diante de Deus e com todo o nosso coração, voltando o nosso coração às vítimas, voltando o nosso coração a todos aqueles que estão envolvidos, nós rezamos pela paz na Ucrânia, pela paz no mundo, pela paz no coração do homem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso Rei. O nosso tempo está esgotado. Eu conclamo, então, a todos os católicos que compartilharem com essa manifestação do vereador Jorge Pinheiro, que prossiga nesta oração, com esta oração, o Pai Nosso. Agradecendo a audiência dispensada pelos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva, nós estamos nos despedindo agora e prometendo estar de volta com a proteção de Deus amanhã às 11h45. Letícia. Eu também faço os meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem acompanhar mais notícias do nosso blog apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero encontrá-los no nosso programa de amanhã. Até lá!